Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar aqui a nossa disciplina, avaliação educacional, né? Ainda não tinha trocado aqui o título do slide. Meu contato aqui no Instagram, se vocês puderem publicar as nossas atividades, é interessante. Nosso canal de aulas aqui no Gramaticalizando. Pessoal, nós estamos aqui na aula de número 10. Nessa aula nós vamos trabalhar especificamente as funções da avaliação. Nós vamos trabalhar avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. É a primeira parte. Nessa aula especificamente nós vamos aprofundar muito a avaliação diagnóstica, um pouco a avaliação formativa e na próxima aula a gente vai fazer uma boa dedicação à avaliação somativa. Claro que a gente ainda vai ter uma aula específica falando dessas 3 avaliações que elas são muito importantes. Começando a explicação da aula aqui, eu pus um pensamento do Fernando Pessoa que eu quero que vocês analisem. O melhor aprendizado é se pensar que o valor das coisas não estão no tempo que duram, mas na intensidade que acontecem. Isso nós aplicamos sem dúvida nenhuma no nosso dia a dia, né? Então a avaliação da aprendizagem, que é o foco que nós estamos trabalhando, quando nós falamos na avaliação da aprendizagem, gente, em geral, a avaliação da aprendizagem é focada especificamente na instituição escola, né? A avaliação da aprendizagem escolar. Em particular, são delimitadas pelas chamadas teorias, que nós já estudamos e vamos estar sempre retomando algumas, e pela prática que as constituem. Falar de avaliação nos remete ao entendimento e à reflexão da amplitude desse assunto. Nesse sentido, a ideia que cada um traz sobre a avaliação está diretamente relacionada à sua própria concepção de educação. Nós já trabalhamos um pouco isso, que poderá contribuir para o desenvolvimento do espírito de coletividade social ou levar os indivíduos a um processo de segregação. Para Camargo, que eu cito algumas vezes aqui, a prática da avaliação escolar classificatória e opressora, que está no centro das experiências negativas dos alunos, faz supor a existência de uma relação de forças assimétricas. O conformismo às regras do jogo da avaliação por parte do aluno, o elemento mais fraco na cena pedagógica, quando nós pensamos na chamada pedagogia tradicional, que nós já estudamos um pouco, constitui-se num processo para superar uma situação problemática, um modo de fazer valer os seus direitos de estudante. O acerto entre as partes é embalado pelo movimento de aproximação e distanciamento, então entre aluno e professor, de aceitação e repúdio também, entre aluno e professor, que, contrariamente, marca as histórias de vida escolar sobre avaliação, que até aqui nós vimos, né, o histórico. Encontramos também em Lucchesi alguns pontos que nos auxiliam a compreender essas questões que nós acabamos de colocar. Primeiro, o ato de avaliar tem sido utilizado de forma classificatória, então de forma a trabalhar a classificação, e não como meio diagnóstico, sendo que isso é péssimo para a prática pedagógica, nós sabemos as implicações. A avaliação deveria ser um momento de fôlego, uma pausa, que é muito importante que a gente identifique aqui, uma pausa para que nós possamos pensar a prática e retornar a ela, como um meio de julgar a prática. Sendo utilizada como uma função diagnóstica, seria um momento dialético do processo, para avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia e para a competência, que nós ainda vamos trabalhar a avaliação por competências. Nessa perspectiva, gente, para que se dê um novo rumo, que é a nossa ideia, a avaliação, seria necessário o resgate da sua função diagnóstica, de modo que esta seja um instrumento dialético do avanço, um instrumento de identificação de novos rumos. Enfim, terá de ser um instrumento de reconhecimento dos caminhos percorridos
e da identificação dos caminhos a serem perseguidos. Não há como negar que na avaliação as disciplinas usam como critério notas e todas atribuem pesos diferenciados para cada atividade, dependendo do grau de valoração de cada uma, de acordo com os critérios estabelecidos pelos professores. A avaliação da aprendizagem ela é feita de forma a classificar o aluno num certo estágio de desenvolvimento. Para redirecionar a prática da avaliação, faz-se necessário assumir um posicionamento pedagógico explícito, com um redirecionamento global das práticas pedagógicas de modo a orientá-la no planejamento, na execução e na avaliação. De acordo com o Perrenot multicitado que nós analisamos tanto aqui, o que nós temos? O professor que constata que uma noção não foi entendida, que suas instruções não são compreendidas, que os métodos de trabalho e atitudes que exige estão ausentes, retornará o problema em sua base, renunciará a certos objetivos de desenvolvimento para trabalhar os fundamentos, modificará seu planejamento didático. Então veja que, segundo Perrenot, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar avaliando o caminho, a cada momento tentando tomar um novo rumo. Nas práticas pedagógicas preocupadas com a transformação, a avaliação ela é utilizada como um mecanismo diagnóstico da situação, enxergando o avanço e o crescimento, e não a estagnação disciplinadora. Sendo assim, para romper com o modelo de sociedade, devemos romper com a pedagogia que traduz esse modelo que nós vivemos nas nossas escolas. A partir dessas observações, passa a haver uma questão muito importante que nós devemos refletir aqui. Será que a avaliação da aprendizagem na prática escolar tem sido um mecanismo de conservação e reprodução da sociedade através do autoritarismo? Essa pergunta é básica no nosso raciocínio. Em busca de respostas, algumas instituições elas divagam em discursos evasivos e superficiais, desvalorizando os componentes curriculares. Isso é muito importante que se observe. Em detrimento de uma falsa ideologia da educação para a libertação esvaziada de conteúdo e de fundamentação teórica. De acordo com o já multicitado também Demerval Saviani, o que nós temos? Consideram-se que toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica. Cabe entender a educação como um instrumento de luta para estabelecer uma nova relação hegemônica que permita constituir um novo bloco histórico sobre a direção da classe fundamental dominada da sociedade capitalista, o proletariado. Mas o proletariado não pode se erigir em força hegemônica sem a elevação do nível cultural das massas. Destaca-se aqui a importância fundamental da educação. Então, refletindo, qual é a importância fundamental da educação, gente? É a elevação do nível cultural das massas proletariadas para que elas realmente possam também tomar a hegemonia da sociedade. Enquanto educadores, precisamos buscar referenciais teóricos, que nós discutimos muito aqui, que propiciem momentos para a reflexão da nossa prática pedagógica, vislumbrando na educação um espaço para a compreensão da realidade social. A classe trabalhadora, objeto da educação pública, deve receber a formação necessária para garantir as condições de enfrentamento da exploração e expropriação humana advinda do modo de produção do sistema capitalista. Desse modo, pessoal, a educação e sua efetivação em práticas sociais transfiguram a possibilidade de redução das desigualdades, das diferenças, possibilitando um novo olhar dos estudantes frente ao conhecimento como instrumento, confronto
a ordem social de dominação imposta à classe trabalhadora. Referindo-se ao processo de avaliação da aprendizagem escolar, Hoffman assim escreve: o processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato pelo aluno das noções em estudo ou no entendimento de todos os tempos equivalentes, essencialmente porque não há paradas ou retrocessos nos caminhos da aprendizagem. Todos os aprendizes estarão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-os a seguir sempre. Isso que é importante no nosso planejamento e execução do nosso planejamento. Nesse caso, pessoal, então, a prática avaliativa em sala de aula depende de atitudes conscientes e comprometidas do educador. O professor precisa ser um constante pesquisador da própria ação, para desenvolver e aperfeiçoar o seu trabalho, procurando intervir sempre que houver necessidade e mediar todas as situações que resultem ou favoreçam a aprendizagem de seus alunos. A avaliação constitui-se em um momento dialético de reflexão sobre a teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, além dos aspectos cognitivos, aspectos de natureza cognitiva afetiva, participação, compromisso, responsabilidade, interesse, habilidades e competências devem ser considerados no processo avaliativo porque fazem parte do processo ensino-aprendizagem. Antes de refletirmos sobre o processo avaliativo, vamos verificar o que alguns autores dizem a respeito dos principais tipos de avaliação. Iniciaremos então essa parte aqui da nossa aula, pessoal, trabalhando um pouco a respeito da avaliação diagnóstica. Bom, então a avaliação diagnóstica, que é o nosso centro aqui, em linhas gerais, na avaliação diagnóstica, o professor realiza a avaliação quando o aluno chega à escola, com o intuito de quais seriam os objetivos? Observar e conhecer as características do aluno, analisar seus conhecimentos prévios, instigar o aluno sobre determinado assunto ou conceito que já foi trabalhado e que será aprofundado, verticalizado. A avaliação diagnóstica, que é o nosso ponto central aqui, então, ela tem como função específica determinar as características de situação inicial de um determinado processo educativo que se quer colocar em prática. O diagnóstico nada mais é do que uma descrição minuciosa dos conhecimentos prévios do aluno. De acordo com Lucchesi, o que nós temos? Para que a avaliação diagnóstica seja possível, é preciso compreendê-la e realizá-la comprometida com uma concepção pedagógica. No caso, consideramos que ela deve estar comprometida com uma proposta pedagógica histórico-crítica, uma vez que esta, que nós estamos trabalhando, concepção histórico-crítica da pedagogia, está preocupada com a perspectiva de que o educando deverá apropriar-se criticamente de conhecimentos e habilidades necessárias à sua realização como sujeito crítico, dentro desta sociedade que se caracteriza pelo modo capitalista de produção. A avaliação diagnóstica não se propõe nem existe de uma forma solta e isolada. É condição de sua existência a articulação com uma concepção pedagógica progressista. De acordo com a avaliação diagnóstica, o professor precisa localizar, num determinado momento, em que etapa do processo de construção do conhecimento encontra-se o estudante, e em seguida identificar as intervenções pedagógicas, e aí lembrem do nosso plano de intervenção pedagógica, que serão necessárias para estimular o progresso. Esse diagnóstico feito pela avaliação diagnóstica, onde se avalia a qualidade do erro, do acerto, permite que o professor possa adequar as suas estratégias de ensino às necessidades de cada aluno. Na sequência,
prosseguiremos agora com uma introdução ao conceito de avaliação formativa. Bom, quando nós falamos em avaliação formativa, é importante observar que a avaliação não se limita à valoração dos resultados obtidos pelos alunos. A importância de se avaliar o processo. Então, perguntas que aparecem: por que temos que avaliar, o que avaliar, quem avaliar, como se deve avaliar, como comunicar o conhecimento obtido através da avaliação. A sua característica essencial é a de ser integradora. Integrada especialmente aqui, gente, a noção de formação, de ser incorporada no próprio ato de ensino. Tem por objetivo contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando ao professor as condições da aprendizagem do aluno, permite que o aluno identifique o seu próprio percurso, os seus êxitos e as suas dificuldades. Segundo Rad, a avaliação torna-se somativa na medida em que se inscreve em um projeto educativo específico de favorecer o desenvolvimento daquele que aprende, deixando de lado qualquer outra preocupação. Para Perrenot, pessoal, a avaliação formativa desenvolvida pela regulação é vista sob a perspectiva de um processo deliberado e intencional, tendo como objetivo controlar os processos da aprendizagem, para que possa consolidar, desenvolver e redirecionar essa mesma aprendizagem. Então, podemos afirmar que a modalidade afirmativa de avaliação informa ao professor e ao aluno sobre os resultados da aprendizagem no desenvolvimento das atividades escolares, e o educador pode utilizá-la durante o decorrer do ano letivo. Quais seriam os benefícios da avaliação formativa? Como essa avaliação efetivamente é em integração entre a avaliação, ensino e aprendizagem, para a educação moderna, a avaliação formativa é indispensável. Ela dá mais agilidade à reorientação do como se ensina e se aprende, respeita o ritmo de aprendizagem de cada aluno e fornece dados ricos para o professor ajustar sua prática didático-pedagógica. E mais, a avaliação formativa também permite um entendimento ainda maior pelos pais e tutores dos alunos, quando esclarece o que se espera de cada projeto, isto é, a intencionalidade pedagógica, a coleta das evidências pelo professor do aluno, quanto às competências desenvolvidas, que, como eu disse, nós ainda trabalharemos a avaliação por competências. Características da avaliação formativa, pessoal. O que nós temos? Muitos professores dizem praticar a avaliação formativa, só que fazem muitas vezes sem terem perfeita consciência das suas potencialidades pedagógicas e sem uma prática regular, exigente, sistemática desta modalidade de avaliação. Essa avaliação que nós estamos trabalhando, que é a avaliação formativa, não tem uma frequência pré-estabelecida, como acontece com a avaliação somativa. Uma semana de provas, por exemplo. A avaliação formativa não é engessada, tal como as demais. No entanto, para que as evidências sejam coletadas e gerem dados potentes ao aprendizado, ela precisa ser contínua, cumulativa e sistemática. Contínua porque a aprendizagem do aluno não pode ser medida apenas por uma ação realizada ao fim do bimestre ou do trimestre, mas deve resultar do desenvolvimento e acompanhamento ao longo das aulas. É preciso, no entanto, planejamento. Mesmo um simples diálogo com uma turma pode ser usado em uma avaliação formativa, mas precisa ter um objetivo claro e as perguntas certas. Ela tem que ser também cumulativa. Por quê? Porque a avaliação não pode ser um instrumento meramente quantitativo. É preciso que, a partir da avaliação formativa, sejam extraídos os dados que orientem e deem pistas do progresso da aprendizagem. Ela deve ser também sistemática. O registro e coleta das evidências são fundamentais para o professor e o aluno conseguirem identificar quais objetivos foram ou não atendidos e a forma como um
constrói sua trajetória de desenvolvimento. Não apenas para entender se resultados foram alcançados, mas quais foram e como tem sido a evolução da aprendizagem. A aplicação da avaliação formativa contínua e sistematicamente gera dados para o professor identificar as mudanças necessárias em suas práticas e intervir rapidamente nas dificuldades dos alunos, seja com a classe ou com um estudante especificamente. Por outro lado, gente, como sempre, é importante planejar o que será avaliado, para quê e como será feita a avaliação. E aqui entra a seleção e identificação dos instrumentos para a avaliação formativa. Quais os instrumentos da avaliação formativa? A diversidade dos instrumentos dessa modalidade de avaliação, dessa espécie de avaliação, é tão ampla quanto a criatividade do professor. Entretanto, a avaliação formativa pode se valer dos mesmos recursos e atividades das avaliações tradicionais. O que muda é a intencionalidade de usá-la como ferramenta de aprendizagem e não como finalidade. Trouxemos alguns exemplos de recursos e atividades que podem ser usados como instrumentos. Primeiro, a atividade de múltipla escolha. É prática e objetiva e promove resultados rápidos. Os cuidados em preparar perguntas absolutamente claras e alternativas sem ambiguidade. Atividade de resposta construída. Um pouco mais trabalhosa, mas indispensável. Podem ser orais ou escritas, de respostas objetivas mais curtas ou respostas subjetivas. A autoavaliação também pode ser usada. Talvez a mais importante atividade da avaliação formativa. Quando o aluno tem a chance de analisar a sua trajetória de aprendizado, ter consciência das competências consolidadas e das suas dificuldades. É uma ferramenta de autonomia que permite ao estudante assumir o protagonismo do seu desenvolvimento e compartilhar com o professor a responsabilidade sobre sua formação. Porém, é um cuidado, criar quesitos objetivos e que ajudem o aluno a refletir sobre o seu desempenho na atividade. O portfólio. O portfólio é um instrumento que documenta as etapas de um projeto, de um conjunto de atividades realizada pelos alunos. Para servirem à prática formativa, o professor precisa acompanhar a construção dessa documentação, viabilizando feedbacks e oportunidades de ajustes acerca do processo e dos resultados obtidos. Embora haja diversidade de instrumentos, é função do professor planejar a avaliação formativa. Afinal, é ele quem sabe quais são os objetivos de cada unidade de ensino e o que se espera com isso obter a partir de cada projeto realizado. Mas esse não é o único papel do professor com a avaliação formativa. Qual é a função, então, do professor na avaliação formativa? O professor tem o papel transformador no processo educacional e, por meio dessa avaliação, tem a chance de melhorar significativamente a aprendizagem dos alunos e o modo de ensinar. Nesta avaliação, que é a avaliação formativa, o professor precisa planejar as atividades, definir os objetivos de cada aplicação, selecionar os melhores instrumentos e dar feedback construtivo para o aluno, bem como preparar o estudante para fazer sua autoavaliação, que nós já vimos que é um dos instrumentos avaliativos da avaliação formativa. Também é função do professor viabilizar a coleta e registro de evidências de cada atividade formativa e oferecer uma comunicação clara e efetiva com os gestores, pais e tutores dos alunos. Sobretudo, o papel do professor na avaliação formativa é permitir que o aluno seja capaz mais protagonista de sua aprendizagem, em contrapartida que sua prática didática seja sempre mais efetiva. Como se faz uma avaliação formativa? Resgatamos aqui as 3 perguntas básicas que devem ser respondidas antes de fazer uma avaliação formativa. Primeiro, o que se quer avaliar? Para que avaliar? E como avaliar? Além disso, como a avaliação formativa não tem uma frequência obrigatória, ela apenas precisa ser contínua, como nós já falamos. As evidências das atividades precisam ser registradas.
Quanto mais recursos a escola puder fornecer para os professores aplicarem a atividade e registrarem suas percepções, assim como quanto mais fácil for para os alunos fazerem a sua autoavaliação, maiores as chances de sucesso com a avaliação formativa. E ainda, se ainda for possível, disponibilizar aos pais e tutores meios de acompanharem o que se espera com a atividade e como foi atingido. Ainda melhor, porque o processo fica mais detalhado e eficiente. Pessoal, vamos partir para a conclusão da nossa aula. O que a gente vai concluir nessa aula aqui de importante? A avaliação formativa é uma das formas de superar objeções de pais, inquietações de aluno, insatisfação dos professores quanto às práticas de ensino-aprendizagem atuais. É evidente que a educação moderna que nós vivemos já não suporta avaliar os alunos apenas pelos métodos tradicionais, que são os métodos quantitativos. Avaliar deve significar a qualidade do que foi aprendido, entender onde estão as falhas e quais são as ações a adotar para mitigá-las. Por isso, a avaliação formativa é um instrumento mais completo que o modelo avaliativo atual que a gente usa. Ela significa a avaliação para o ensino e para a aprendizagem de forma ampla e com qualidade. A avaliação formativa não é um sonho distante, é muito importante que se diga isso. Ela pode fazer a diferença em sua escola, onde você estiver, hoje, amanhã, seja hoje como aluno no nosso curso de pedagogia, amanhã, qualquer lugar. Bom, como sempre, eu peço que vocês observem, como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula. Se estiver muito ruim ou neutro por enquanto, lembre-se, aula dada, aula estudada, aula revisada. Somente com esses 3 passos você vai atingir o nível ótimo da aula. Tem o nosso caderno de treino com as questões que eu gosto que vocês façam para aprender como essas questões estão caindo em concursos. Trago muitas questões objetivas, que é a da nossa prova, mas mesmo no nosso material de estudo você pode criar as suas questões discursivas, dissertativas. Elas ajudam muito a memorizar melhor esse tema que nós estudamos. E a gente consegue ver também como as bancas de concurso cobram essa temática, questões discursivas e questões objetivas. Espero que vocês continuem trabalhando aí o nosso caderno acadêmico inteligente. Não se esqueçam, publiquem as imagens do nosso caderno, marquem aqui o meu Instagram para que eu possa republicar, marquem também o Instagram da Facica, porque assim nós conseguimos demonstrar que nós estamos desenvolvendo uma metodologia ativa de aprendizagem que realmente possa motivar. Lembre que você pode fazer no nosso caderno os mapas mentais, saiba que os mapas mentais funcionam, vocês já têm uma ótima experiência, então, nos nossos esquemas de memorização. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido tudo, caprichem no nosso caderno inteligente, aproveitem, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.